Bom, eu tô começando a gostar muito do Reddit. O Reddit era uma rede social que eu não entendia direito o uso dela, como ela funcionava. Tanto que eu estou cadastrado no Reddit como 3 quartos cego e estou pensando seriamente em criar um pseudônimo para eu participar do Reddit, já que tem muito desabafo lá no Reddit, né? Então, enfim, mas o Reddit tem sido uma rede social que eu tô começando a me interessar bastante, né? Semana passada, inclusive, eu cheguei a ficar meio viciadinho no Reddit. Tive que tomar um pouco cuidado para me controlar, que eu queria ficar olhando coisa no Reddit o tempo todo. Então, vamos com calma, mas enfim, o Reddit está se tornando para mim uma rede social bastante interessante, ok? E uma das coisas que tem aparecido no Reddit com uma certa frequência é a insegurança de pessoas com pornografia. Seja uma mulher reclamando que o seu namorado consome pornografia, sejam homens e mulheres reclamando que a pornografia, o vício em pornografia, acabou com as suas vidas, né? Acabou com seus relacionamentos e tal. Uma coisa que tem pipocado para mim bastante no Reddit. Além de eu já ter visto no canal do YouTube uma mulher, Gabrita Off, eu acho que é o nome dela no YouTube, o canal dela no YouTube, também reclamando do vício que ela teve em pornografia no passado. Eu consumo pornografia, eu não vou negar, mas eu não diria que eu sou viciado. E eu tenho alguns pitaquinhos para falar a respeito disso, de vício em pornografia e coisas do tipo, beleza? Bom, antes da gente partir para polêmica, para treta, deixa seu like para ajudar a fortalecer esse vídeo e fazer com que ele chegue a mais pessoas. Mais uma vez, me desculpem pela ausência da semana passada. Essa semana eu estou conseguindo gravar esses vídeos, tanto que eu estou comendo uma roupa, eu estou gravando o vídeo de terça e o de hoje na quinta, no domingo, porque são temas mais frios que dava para gravar de antemão. E se surgir alguma coisa, se você não estiver vendo esse vídeo na quinta, é porque surgiu coisa mais importante que eu tive que gravar. Peço desculpas. Bom, vamos lá. Tudo em excesso, de pornografia, a games, a filmes, séries e até religião, é uma coisa que é muito complicado. Qualquer coisa que você goste e consuma que está atrapalhando seu convívio social, seu relacionamento com as pessoas, seja bets também, principalmente, que está fazendo você se lascar, é ruim. Entendeu? Não importa o que seja. Fala, Danilo, como pode ser viciado em religião? Tem como sim, gente. Tem como. Acredite. Tem. Tem pessoa muito bitolada com religião que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas que não são tão bitoladas com religião que nem ela. Entende? Tem. Existe. Gente, existe. Você pode se viciar em qualquer coisa. Você pode se viciar em olhar pro sol, em ficar tomando sol na praia. Você pode se viciar em qualquer coisa. Você pode viciar em qualquer coisa, acredite. Porque o vício é aquele dopamina de recompensa que a gente tem no nosso corpo, que a gente acaba se viciando pelaquela sensação. Então tudo que em excesso está atrapalhando sua saúde ou seu convívio social é ruim, não importa o que seja. Então vamos nos focar aqui agora em pornografia. Tem gente que inclusive passou, que eu tenho reparado no Reddit, que passou a abominar pornografia. Mas eu tenho alguns pitaquinhos, eu não sei se eu sou totalmente a favor dessa opinião. É lógico que, se você se viciou em pornografia, a ponto de estar atrapalhando seus relacionamentos, você tem que largar, ok? Mas, vamos lá. Eu sei de casais que consomem pornografia juntos e usam isso para apimentar a relação. Eu sei de pessoas em relacionamentos que tanto as duas partes envolvidas no relacionamento consomem pornografia em separado, porque tem aquela vergonhinha de consumir junto, mas consomem, né? E sei também de pessoas que consomem escondido, né? Que não deixam o parceiro ou parceira saber a respeito disso. É possível, sim, que a pornografia num relacionamento possa ser usada para apimentar a relação. Tem um outro ponto que a gente tem que entender, que não é porque um homem ou uma mulher está consumindo pornografia
que ele ou ela está realmente, necessariamente desejando aquele ator, aquela atriz. É muito mais, pelo menos pra mim, né, é muito mais sobre o que eu tô vendo, o ato em si que eu tô vendo, do que a atriz, entende? Não é tanto, até porque eu não acho muita atriz pornô que eu assisto bonita, entende? Eu acho que tem mulher que eu já vi, sem ser atriz pornô, que é muito mais o meu estilo do que a maioria das atrizes pornô que eu assisto, ok? Então, não é muito sobre as atrizes, pelo menos pra mim. Não é muito, nossa, essa atriz deve ser legal, que bonita, que gosto. Não, pra mim não é a respeito disso. Pra mim é a respeito do ato e das coisas que eu estou vendo em tela. É mais ou menos como num filme de ação. Eu tô vendo os caras pular de paraquedas de penhasco, correr em cima de trem, essas coisas. É mais sobre a ação do que sobre as pessoas envolvidas na ação. Essa é uma questão minha, pelo menos. Eu entendo que algumas mulheres possam ficar com ciúmes porque, toda atriz pornô é gostosona. Eu não acho, né? Mas para muitas mulheres bate uma insegurança. E talvez para muitos homens também deva bater alguma insegurança de uma mulher tá vendo pornografia. Porque, o cara, o peru do maluco lá, olha o quanto o cara aguenta, tal. Então eu entendo que possa bater uns ciúmes. Só que a gente tem que entender que um relacionamento, nenhum dos dois envolvidos no relacionamento são atletas sexuais. Nem o homem, nem a mulher. O sexo na vida real, acredito eu, porque sim, eu ainda sou virgem. Eu acredito que deva ser totalmente diferente de um filme pornô. Não deva funcionar como num filme pornô. Até porque um filme pornô, um filme de ação, um filme de comédia, é mais pra ser visual. Não é pra ser real. Na vida real, as pessoas não fazem o que fazem em filmes de ação. Na vida real, as pessoas não fazem o que fazem em filmes de comédia. Na vida real, as pessoas não fazem o que fazem em filme pornô. Ou pelo menos não deviam tentar fazer também, né? Pelo menos não com frequência. De vez em quando poderia se tentar algo, né? Mas não é pra ser o do dia a dia, entende? Então, tem essa questão de as pessoas encaram a pornografia de forma diferente, né? Enfim, porque a pornografia, no geral, mexe muito com seus hormônios. Então, as pessoas acabam consumindo pornografia para se aliviar, para não deixar tanto, ou esperar tanto do parceiro, ou para exigir tanto do parceiro, pelo menos não devia ser assim. Agora, se você tem um parceiro, uma parceira, e exige o mesmo desempenho visto em um filme pornô, aí você tá errado também. Errado e errada, ok? E se você tá baseando sua vida sexual no que você vê no filme pornô, eu acho que você precisaria procurar uma terapiazinha, que você tá com a visão errada da coisa. E, ao meu ver, cara, em toda a história, sempre homens e mulheres deram um jeito de consumir conteúdo erótico ou adulto. Tem os livros de conteúdo erótico, porque mulher geralmente gosta mais da história, né? Homem é mais visual, mulher tende, não vamos generalizar também, tem homens que gostam de uma história mais erótica, tem mulheres que gostam de ver mais ação, mas existe uma tendência de as mulheres se ligarem mais na história, né, que leva até aquilo, no sentimento envolvido naquilo, e o homem mais no visual, né, mais no nhec, né? Enfim, são maneiras diferentes de ver. Literatura, enfim, gente, sexo vende porque todo mundo gosta, todo mundo consome, mas tem que ser feito com parcimônia. Tanto que eu lembro de ter visto, um adendo aqui, uma atriz pornô brasileira, né, que falou, olha, vocês acham que eu me divirto realmente na cena que eu tô fazendo ali com os atores, que eu tenho realmente prazer? Não necessariamente, porque às vezes são umas posições tão estranhas, tão fora do comum, que eu não consigo sentir prazer real. Tanto que, quando acaba a cena, eu peço para todo mundo sair do set de filmagem e me resolvo sozinha. Então, a gente tá assumindo que toda atriz pornô tem orgasmos múltiplos com aqueles atores e tal, e não é. Ela declarou em uma entrevista, em um programa, eu não lembro qual era a atriz, eu lembro que eu vi na internet, em um desses programas de entrevista que existe aí, ela falou que ela não sente tanto prazer, às vezes ela tem que se resolver sozinha depois da cena,
porque o ator não conseguiu fazer ela ter o seu orgasmo ou se satisfazer. Eu lembro também que nessa linha de o filme pornô não é real, né? Ou pode gerar também, né, para muitas pessoas, e se isso está gerando em você é um problema, uma desensibilização em relação ao sexo. Qual que era uma questão? Eu lembro que, cara, eu era novo. Eu tinha os meus 14, 15 anos, 16. Eu lembro que tava passando um filme de noite, eu não sei se era na TV aberta ou na TV a cabo. Eu lembro de duas cenas desse filme. Uma apresentadora de um programa tava usando uma roupa que deixava os mamilos dela de fora do peito, né? Tinha uma espécie de uma flor que abria um buraco ali e os mamilos dela ficavam de fora. E nesse mesmo enredo desse filme, eu posso estar, talvez até possam ser dois filmes, mas na minha cabeça é um filme só. Tinha uma atriz pornô, eu acho que era um filme francês, não tenho certeza. Uma atriz pornô estava em sua casa e tinha um cara que tinha, um outro ator pornô, eu acho, que tinha uma certa birra dela, uma rincha. Ele invadiu a casa dela e começou a violentar ela. E ela, tipo, cara, o que você tá fazendo? Ele, tô te violentando. Ela, ah tá. Ela nem se ligou, porque aquilo pra ela deixou de significar qualquer coisa. Eu entendo que acho que no mundo real uma mulher não ia fazer isso sendo violentada. Mas eu acho que o que aquele filme quis passar é a desensibilização que algumas pessoas podem sofrer em relação ao sexo pelo consumo excessivo. Ou por estar com a expectativa errada em relação ao consumo de conteúdo adulto, erótico, pornô. Né? Se você caiu nessa linha de sensibilização, porque muitas pessoas diziam que a maconha era porta de abertura para as outras drogas. Porque ia chegar uma hora que você ia se acostumar com o efeito da maconha, e aí você procurar algo mais forte, mais pesado, que desse um efeito maior. Né? Então, o que pode acontecer se você consome sexo demais, ou espera mais o sexo, ou faz muito sexo, que você cria uma desensibilização. Você vai ter que sempre procurar algo mais intenso, algo mais forte, algo mais prazeroso, porque aquilo que você fazia antes não vai mais te dar prazer. Então, se você tá nesse sentido, que o arroz com feijão não te dá mais prazer, você tem que ficar, aí você já deu um passo à frente. E aí aquele passo à frente já te deixou sem sensibilidade, já não te dá mais o prazer, você tem que dar mais um passo para coisas mais loucas. Eu acho que seja a hora de procurar uma terapia. Eu não vejo o consumo de pornografia como um problema. Eu acho que mulheres, vocês não deviam ter ciúmes dos homens que consomem pornografia. E homens, vocês não deviam ter ciúmes das mulheres que consomem pornografia. Porque para muita gente não é sobre os atores ou as atrizes. É mais sobre o que está acontecendo. As coisas que estão sendo executadas. E eu digo isso por experiência própria. Porque é assim para mim. É mais sobre o que está em tela. A ação do que sobre quem. Entendeu? Então, pelo menos pra mim, e eu acredito que pra muitos homens seja assim. Eu também não gostei de alguns comentários que eu vi no Reddit, de pessoas dizendo, uma mulher só para o homem é pouco, porque o homem tem hormônios, a gente produz muita testosterona, e a gente precisa de várias mulheres. Aí eu acho babaca. Aí eu não acho legal. Esse tipo de comentário eu não acho legal, eu acho um comentário machista pra caralho, um comentário muito escroto. Então, porque não é. Se a gente tá num relacionamento, a gente tem que prezar aquele relacionamento. Só que a pornografia é mais pra pessoa. Porque, por exemplo, se você tá com o seu parceiro, e vocês só se veem ao fim de semana, bate libido, todo mundo tem libido e pode bater uma vontadinha durante a semana. Então, qual o problema de consumir alguma coisinha ali pra você se aliviar durante a semana, pra não correr o risco de ter que procurar fora? Porque venhamos e convenhamos. Se a pessoa... O que você preferia que seu parceiro ou parceira fizesse? Consumisse pornô ou traísse você com alguém? Eu acho que consumir pornô é mais tranquilo, né? Eu não considero o consumo de pornô como traição. É lógico que, se você está desejando aquele ator ou aquela atriz com mais do que a sua parceira, parceiro, aí é questionável. Mas como pra mim... No meu caso, eu não necessariamente desejo as atrizes que eu assisto, é mais pela ação, então eu não encaro como pornografia, como traição, na verdade, entende? Então é mais a maneira como você se relaciona. Enfim, acho que deu pra entender o que eu quis dizer aqui, né?
Bom, galera, espero que tenha dado para entender o que eu quis passar nesse vídeo. Espero que vocês compreendam e se manifestem nos comentários, é lógico, sempre com educação, para a gente poder discutir com tranquilidade, sem palavrões, sem ofensas, sem xingamentos, ok? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações, meus links de afiliado estão aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!